Beleza. O É que a gente tá disponibilizando no YouTube também, pessoal. Então, quem não segue a gente no YouTube, os nossos encontros estão todos lá. Obrigada, Carla. Imagina. Então, para o pessoal novo que está aqui presente conosco hoje, né? Então, eu sou engenheira agrônoma, mestre e doutora em ciências do solo pela Universidade Federal de Lavras. E por isso que eu tive contato com a AP. Então, em 2008, que eu cheguei para fazer um estágio no final de curso na UFLA, fiquei para mestrado, já me enquadrei, digamos, na equipe do professor Geraldo. E até então era o professor, né, convocado pelo Alessandro, convidado, que tocou o desafio a fazer as pesquisas, né? Essas pesquisas elas duraram em torno de 5, 6 anos, né, no sistema AP, para a gente conseguir entender o que esse sistema cientificamente fazia, né? Por que estava tendo alta produção, por que estava tendo qualidade de solo, qualidade de ambiente e tudo mais. Então, a equipe da Física e Conservação do Solo, né, atuou profundamente nesses 5, 6 anos de pesquisa na AP, e daí surgiu, no mínimo, aí 28 trabalhos científicos, né, artigos, que variaram as publicações com altíssimo impacto. O que é isso? Até o Cipó brincou que leu o meu trabalho, e eu brinquei e falei assim, olha, esse trabalho ele foi muito citado, ele foi muito acessado, né? Eu recebi um e-mail de parabenização da revista, só não veio dinheiro, né? Queria ganhar ali €1 por citação, mas tudo bem, né? Faz parte. Brincadeiras à parte, então é isso. Então, o sistema AP para a produção do café, ele tem uma boa base científica já, devido a essa parceria feita com a UFLA. E aí a gente vai começar, então, a nossa série com a AP Flip, e vamos continuar, então. A proposta que foi me feita foi exatamente da minha tese. Foi uma etapa da minha tese, eu trabalhei com sistemas radiculares do café. Por que isso, né? O que está acontecendo ali? Já vou começar a compartilhar a tela com vocês, tá? Vamos ver se vai dar tudo certo hoje. Olha, a gente viu que o sistema era muito diferente, ele tinha muitas oportunidades, vamos dizer assim, né? E que talvez esse sistema poderia refletir em algo diferenciado desses microns que vocês estão vendo na minha tela. Sim. Ele tinha características, vamos dizer assim, não inovadoras, elas já são existentes, elas já são citadas na literatura, mas, no entanto, os idealizadores conseguiram agregar no único sistema muitas práticas, né, de conservação que, para nós, já deu a impressão de que será que vai mudar o sistema radicular dessa cultura? Gente, não vou conseguir tirar interromper o compartilhamento daqui. O mouse sumiu, mas tudo bem. Vamos lá. Será que vai alterar esse sistema radicular? Será que algo vai acontecer? Ou será que a planta vai ficar o padrão que a gente já conhece? E aqui eu já coloquei aqui um pouco para assustar vocês, que todo esse estudo foi feito a campo, né? Nós chamamos esse estudo de in situ, in loco, e que realmente foi necessário fazer muitos buracos, muitas trincheiras, e que eu tive um apoio muito grande ali dos funcionários, né, da fazenda, que ficaram comigo durante 15 dias ali fazendo esse levantamento. Então, hoje, basicamente, eu vou falar desses 3 trabalhos. Os 2 primeiros são meus, mesmo da minha tese, e o último foi, assim, uma curiosidade que ainda tinha, e que não cabia na minha tese, porque minha tese já estava muito extensa. Já estava com 4 capítulos, mais um capítulo, meu orientador falou que ia enlouquecer. E minha banca também foi muito pesada, vamos dizer assim, tinha muitos doutores na banca para avaliar. Então, não dava. E aí gerou um outro trabalho, né, que foi com a nossa colega Eriquinha, né, que eu vivo citando ela, né, Erika Silva, que ela tocou a ideia e ela continuou uma curiosidade que eu ainda tinha e que não ia dar tempo de investigar, né, para entrar na tese. Então, aqui são dois artigos internacionais, o do meio é o que foi mais citado, foi mais baixado, que foi premiado via e-mail, e os outros 2 também são muito citados, muito utilizados, um publicado no Brasil e outro publicado fora também. Então, assim, eu começo a falar para vocês assim, com tudo isso, que eu aprendi, né, na literatura? A literatura fala para a gente assim, ó, esse foi o primeiro pesquisador, o sobrenome Nutman, que estudou cafés na África, estudou cafés na Colômbia, né, Venezuela. Ele fez alguns levantamentos e ele, nos seus levantamentos, ele começou a verificar que, dependendo
de quem era a planta, dependendo de quem era o solo, né, as condições ambientais onde estava, o sistema radicular do café era totalmente diferente. Então, o que ele já idealizou lá na década de 30? Olha, a gente não tem um sistema radicular de café padrão. Não existe um padrão. Existem semelhanças na distribuição dessas raízes, né, que eu vou citando aos poucos aqui com vocês, mas não existe um padrão específico. E aí, começou então a surgir a curiosidade na década de 80 de pesquisadores brasileiros, né? E aí inclui as equipes da Exalc, as equipes do IAC, da Unicamp, e eles foram estudar como que era o comportamento de algumas variedades de café aqui, nos solos daqui. Né? A maior parte dos estudos que tem de raízes de café até são de São Paulo, né? Nos solos de São Paulo, a maioria em latossolos até. E aqui a gente começa já a observar, olha só que interessante, nesses quadradinhos da figura 5, esse material, depois, se vocês quiserem, eu disponibilizo ele para vocês também. Reni Guimarães é um portfólio que tem da EPAMIG, bem legal. Guimarães é o professor Paulo Gontijo, né? Eu brinco professor porque ele atuou lá no DCS também, como professor pesquisador, mas pesquisador da EPAMIG. E aí, o que é interessante? Olha só esse que é a figura 5, esse quadradinho, né? Onde ele fala assim que você tem um solo roxo, que seria o nosso latossolo vermelho, e um outro latossolo formado de arenito de Bauru. O que é isso? É um solo mais textura média, tá? Interpretando aqui para vocês. Um solo mais argiloso em cima e um solo mais textura média embaixo. Olha a diferença da distribuição do sistema radicular. Mas tem um padrãozinho pequeno ali, ó. Todos eles vão ter lá na camada superior, né? Uma distribuição mais lateralizada. Tentando o quê? Chegar ao quê? A se referir ou fazer referências à copa da planta. E aí estipulou-se desde a década de 80 que a distribuição do sistema radicular é como se fosse um triângulo invertido, porém é muito menor que a parte aérea. E era essa a primeira dúvida que a gente tinha do sistema P. Será que sobre esse sistema P as raízes teriam a característica de triângulo invertido, né, com a ponta para baixo, tá vendo? Ela é muita quantidade de raiz próxima à superfície do solo, e conforme aprofunda, fica uma menor quantidade, né, de raízes e uma distribuição mais afunilada, vamos dizer assim. Ou será que pode acontecer o contrário? O sistema radicular ser maior que a parte aérea. E ali do outro lado a gente tem a outra variação ainda, um sistema mais estreito ainda, só que profundo, chegando a 2 metros. Então, como que será que ficaria o sistema P? Aí algumas coisas a gente tem que levar em consideração. Por que tem essas diferenças de distribuição? Ok, fisiologia de planta, tá? É um dos fatores que interfere. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque isso não foi um fator, vamos dizer assim, que eu estudei especificamente. Portanto, é porque eu não tinha variedades, tá? De planta de café, né? Sobre o sistema P para poder analisar. Na época, tá? Que foi desenvolvido os trabalhos. Mas eu sabia os solos que essas plantas estavam. E os solos que esse sistema estava atuando. Então, a gente tinha a noção da mineralogia. A mineralogia do solo interfere na distribuição das raízes. Por quê? A mineralogia é um dos primeiros fatores que forma a estrutura do solo, vamos dizer assim. A estrutura do solo é como um esqueleto, né? Vou fazer aqui uma chamada de lembrança para vocês. É como se fosse o nosso esqueleto humano, é a estrutura do solo. E como que ela é formada? O nosso esqueleto humano é formado por cálcio. E a estrutura do solo? Além de elementos químicos, a mineralogia, né? Quais os minerais que estão formando esse solo? Ele altera esse tipo de estrutura e tem uma determinada característica. Além disso, a textura, né? Ou a granulometria, né? Eu gosto muito de usar o termo mais granulometria, né? Se tem mais argila, se tem mais areia, mais silt. Compactação. Será que existe alguma compactação natural? Será que essa compactação é genética? Será que essa compactação é provocada? E um outro fator muito importante que foi o foco do estudo, o manejo do solo. Será que se eu tiver a mesma planta no mesmo solo, com alguma condição de manejo diferenciado, essas raízes serão diferentes? Então, essas foram as hipóteses que foram levantadas para desenvolver essa etapa da tese sobre o sistema radicular. E aí, será que a gente consegue adequar o solo à planta, então, ou a planta ao solo? Será que isso é possível? Bom, o que o sistema P fez para o café? Ele fez, na verdade, um berço de crescimento. O que é isso, professor? Não estou entendendo nada.
Olha só, o sistema AT, ele usa ali um conjunto de técnicas que não importa o solo que eu tenha, promove-se um vaso de crescimento de plantas, um berço, né? Como se fosse um nenezinho num bercinho confortável, é a planta de café no sistema AT. Forma-se ali um vaso, constrói-se a fertilidade, vamos dizer assim, solta a estrutura, faz com que as raízes possam se proliferar, tá? De uma forma mais sem gastos energéticos, vamos dizer assim, de uma forma mais suave, mais leve. E aí isso demanda o quê? Uma sabedoria da planta em poder equilibrar, tá, os metabólitos dela entre a parte radicular e a parte aérea. Talvez esse berço aí formado, né, agora aqui mais precisamente para vocês verificarem nas imagens, tanto num cambisolo quanto num latossolo, né, só para chamar a atenção, um cambisolo muito raso, geneticamente um pouco mais adensado, com uma estrutura mais fechada, alguns podem ser mais férteis, né, alguns camisolos, o latossolo já em áreas mais planas, muito profundo, uma estrutura muito aberta, né, um pouco mais ácido. Então, será que esse sistema conseguiu equilibrar esses dois tipos de solo e fazer com que as plantas de café se desenvolvessem? E aí, o que aconteceu? Num dos primeiros estudos, né, devido a esse berço de crescimento formado, aqui do lado eu coloquei para vocês a capacidade do solo, a capacidade de uso das terras. Foi um dos primeiros levantamentos que fez parte da tese do Milton Serafim. O que ele verificou? Independente do solo, tá? Estudados, latossolos, cambissolos, argissolos, realmente ocorreu melhorias desse berço, desse solo, tá? Onde esse sistema estava instalado. Então, por exemplo, o cambissolo, se a gente pegar na literatura toda a caracterização que ele tem, e toda a caracterização de sua capacidade, que é isso, a sua limitação com a sua potencialidade, a sua limitação é muito superior à sua potencialidade. E aí a gente classifica ele com os números muito altos, vamos dizer assim, né? Número 6, número 7, número 8. O que é isso? É muita limitação. Então, esse cambissolo, né, no qual das fazendas, né, da T, está sendo utilizado, ele foi classificado como 6, como de alta limitação, recomendado aí para florestamento, reflorestamento. E estava sendo usado para o sistema. Quando a gente foi reavaliar esse solo, foi o contrário. Ele caiu de 6 para 4. Ou seja, as práticas utilizadas fez com que as características físicas, químicas desse solo, né, os atributos físicos e químicos desse solo, consequentemente os biológicos, fossem melhorados. Então, o cambissolo foi adequado para o cultivo do café. Olha que interessante. E o latossolo? Teve alguma melhoria? O latossolo, gente, por si só, ele é um solo excepcional, fisicamente falando. Eu puxando a sardinha para o meu lado. Ele é excepcional. A única diferença ali, o único problema, ou talvez não seja nenhum problema, né? Mas é fácil acesso, é fácil a gente fazer isso, seria uma correção de ordem química. Então, a alteração que ele teve com o sistema foi a melhoria física, ele manteve, né? Toda a intervenção que foi feita do preparo, bater couve, etc., que poderia destruir a estrutura desse solo, pulverizar ele, na verdade, ele se manteve e ocorreu ainda a melhoria química dele. Então, formou um novo berço de crescimento para essa planta. Então, o sistema ele já consegue fazer isso. A gente consegue adequar o solo, né, de interesse para o cultivo cafeeiro nesse sistema de manejo. Então, o que aconteceu já nesse primeiro momento? As potencialidades dos dois solos foram elevadas e as limitações foram reduzidas. E aqui eu já vou entrar mais no que eu exatamente estudei e como é que eu fiz isso. Lá na Fazenda Corimba, para aqueles que já conhecem, era uma aventura ir para essa fazenda todo dia, às 5, 6 horas da manhã. Na maior parte das vezes eu ia de moto ainda com o pessoal. Não sei se ainda tem, mas eu vou até fazer uma brincadeira, que depois vocês me contam que tem um trechinho lá, que na época seca, foi em setembro que eu fiz os ensaios, né? Entre o florescimento, final de florescimento, que o solo ficava muito fofo, muito pulverizado. Eu caía lá todo dia, né? Caíamos de moto lá todo dia para passar esse trechinho que tem para ir para Corimba. Não sei se ainda está assim, mas era uma aventura. Então, o que aconteceu lá? O que eu fiz?
lá no arrendamento, que é a Família. Olha, foram abertas realmente trincheiras próximas à planta. Isso aí tem toda uma técnica que a gente utiliza com base científica. E eu coloquei esses grids, né? Aí o pessoal que já trabalha com agricultura de precisão, com mapeamento, já vai estar também familiarizado com os termos que eu vou utilizar aqui. Então, eu coloquei esses grids de amostragem, praticamente eu fiz um mapeamento desse solo, tá? Então, existe uma regra que a gente cava esse solo, se aproxima da planta, expõe raiz, pinta a planta, separa a raiz uma da outra, né? O máximo que a gente consegue em situ, né? No loco, em campo. Coloca esse grid, bate uma foto e aí eu vou para um software e começo a contar todas essas raízes que eu estou vendo. Tá joia? E aí, no final de tudo, isso, né? E aqui eu já tô dando um spoiler, porque essa imagem vai estar no livro, que se Deus quiser, gente, vai sair esse ano, até agosto ali a sua publicação. É um livro mais técnico, com uma linguagem mais técnica, que vai falar sobre o sistema. Foi até um pedido da Alessandra aí, lá em 2019 ainda. Essa aqui é uma das figuras que está lá nesse material. Mostrando, então, olha só, os mapas, né, de superfície, nós chamamos, mapas geoestatísticos, mostrando a distribuição da raiz, e eu coloquei do lado para vocês uma figura didática, né, do café com a sua distribuição das suas raízes. Nesses solos lá da Corimba, tá? Na Corimba ela tem uma peculiaridade, que são todos latossolos, tem por ali, na maior parte onde estão os plantios de café, e lá no topo, né, vamos dizer assim, da paisagem, a gente tem um latossolo que está rejuvenescendo, ele é mais caulinítico, vamos dizer assim. O que é isso? Ele tem uma estrutura mais fechada. No começo, ele colocou a gente muito em dúvida, porque a gente achava que era um cambissolo. E depois, com a mineralogia e outras análises, a gente verificou que não, que era um latossolo que estava rejuvenescendo. Ele estava ficando mais caulinítico. E mais ali no terço médio da paisagem, aquele solo poento, né? Parecendo um pó de café mesmo, né? Nós chamamos de latossolo gibsítico, muito velho, muito niperizado. E aí, olha só que legal. Cuidado aí nas escalas, que os azuis escuros, para o latossolo gibsítico, tá? Se refere ali a um intervalo de pelo menos 1.000 milímetros cúbicos de raízes, tá? Distribuídas. E o azul escuro aqui para o lado do latossolo caulinítico, até 500 milímetros cúbicos de raiz distribuída. O que não é ruim, porque olha só até onde que vai o azul escuro. Olha só até onde tem esse azul claro, que é entre 500 e 600, né? Do outro lado, passando de 1.000, 2.000, né, milímetros cúbicos de raiz, ocupando esse solo. Indo até 1,5 metro. Por que 1,5 metro? Porque foi onde eu parei, gente, de estudar. Eu tive que colocar limite. Então, meus limites de amostragem eram 65 centímetros, né? Pensando ali 30 para um lado da planta, 30 para o outro lado da planta, para eu tentar pegar um pouco o diâmetro dela, e a camada, né, em profundidade até 1,5 metro. Dava para ir mais? Dava, mas nem sei se eu ia conseguir terminar essa tese, né? Talvez humanamente seria impossível. Por quê? São muitas repetições que eu tinha que fazer, né? Porque por isso que a base científica é tão importante, né? Então, a gente repete muito, né, as análises. Para montar esse perfil, por exemplo, né, desse mapeamento, uma repetição tinha, na verdade, 420 pontos amostrais. Então, foram 420 análises dentro de uma trincheira só, dentro de uma única repetição. E aí eu fiz isso sucessivas vezes, né, para poder identificar com precisão essa distribuição radicular. E aí vem um trabalho do Bruno, que foi um outro colaborador, também fez mestrado, doutorado na UFA, que ele ficou mais focado na parte de água, para saber como que estava essa água. A recarga hídrica com a chuva, ok. Os terrenos onde estão instalados o sistema T, eles não são planos como aqui no Mato Grosso do Sul, nem no Mato Grosso, eles são movimentados, né? São ondulados, suave ondulado, ou às vezes até montanhosos a classificação. E tem aí o café. Mas onde será que está essa água? E o Bruno focou muito nos latossolos por ser mais representativos do bioma cerrado, tá bem? E também os mais representativos do Brasil como um todo. E aí ele verificou no seu monitoramento de umidade que essa água está em torno de 45% presente no perfil do solo a partir de 75 centímetros de profundidade. Então, é muita água, gente. É como se fosse 45 milímetros de água. Vamos falar assim numa linguagem de irrigação? Ou 45 milímetros vai dar 4,5 litros, 45 litros, né? Por metro, se não estiver enganado, vocês me corrigem. Estou aqui calculando meio rápido. Então, é muita água lá armazenada em profundidade.
será que está acessível à planta? E aí vem a minha tese falando que sim, está acessível. Tem raiz lá abaixo de 75 centímetros, com certeza. E aí, o que isso significa na prática? Por que isso aconteceu? Aqui eu vou falar bem rapidamente, foi tema também desse artigo, e depois eu aprofundei mais em outro artigo, foi essa análise mais sofisticada para saber o quanto de poros que tinha nesse solo, quanto de espaços que tinha nesse solo. Por que as raízes estavam tão lá embaixo? Bom, vamos lá, vários fatores. Primeiro que eu estou num solo legal, o latossolo vermelho distrófico gibicítico, tá? O outro, ele tem ali uma estrutura mais fechada, mas o sistema P deu uma, digamos que abriu a estrutura, e as raízes veio ali e segurou essa estrutura. Então, o que aconteceu? Eles tinham diferenças, ó, de quantidade de poros, né? Vamos falar assim em termos de número, né? Mais ou menos ali em termos de número, o latossolo gibicítico, ou LVD, ele tinha 1.500 poros na camada avaliada, e as camadas estão ali em cima. E daria mais ou menos 200 milímetros cúbicos de volume desse solo, era espaço. E no outro solo, o latossolo caulinítico, ou LVA, latossolo vermelho amarelo câmbico, tinha em torno de 900 poros, que é muita coisa, né? E ali embaixo, ali, uma escala um pouco mais pesada, né? O diâmetro desses poros avaliados. Então, peraí, a raiz se desenvolveu porque tinha espaço. O sistema fez com que abrisse a estrutura. Depois, o cálcio veio estabilizando essa estrutura, tá? O cálcio proveniente do gesso. Então, abriu a estrutura, fixou essa estrutura por causa do cálcio. Por que isso? Porque o cálcio ele tem uma alta afinidade, tá, com as partículas de argila. E ele consegue se agrupar a elas ao seu redor e deixá-las estáveis. E aí estabilizando a estrutura, deixando mais resistente. Então, pronto, abriu espaço, o que vai acontecer? A raiz vai crescer. E por que cresceu tanto essa raiz? Porque o cálcio, além de ajudar na estrutura, estabilizar a estrutura, tá? A nova estrutura formada, o que sobrou de cálcio ali trocar, vamos dizer assim, que está na água do solo, na solução do solo, é fonte de desenvolvimento de raiz. Porque o cálcio é o principal componente químico da parede celular das raízes. Então, ela é como se fosse um alimento para a raiz do cálcio, entendeu? E esse cálcio aí, depois a gente pode marcar uma outra reunião para falar só da parte química, do trabalho da Bárbara, dela, mostrou que esse cálcio está bem distribuído até 80 centímetros de profundidade. Essa quantidade tem estrutura, quanto para fazer raiz, tá ok? Falando só um pouquinho, essa análise, pessoal, de contagem de poros é o que a gente tem de um pouco mais sofisticado na área da física do solo. Eu utilizei um tomógrafo. O que é isso? Às vezes a gente não precisa fazer uma tomografia, uma ressonância magnética, então eu fiz isso para o solo. Olha que loucura. Foi lá no Canadá, peguei a amostra de solo, está aí na representação, né? Tem todo lá um protocolo que você tem que seguir, um protocolo de contagens, etc., reconstrução, e a gente consegue definir exatamente com altíssima precisão o quanto de poros que realmente tem. Ou melhor, quanto esponjoso é esse solo? Vamos pensar numa buchinha de louça? Tem vários tipos de bucha de louça, né? Imagina aquela mais cheia de buraquinho, porosa, tá? É o latossolo vermelho aí, distroférrico, gibicídeo, e aquela buchinha que é mais densa, sabe? Mais difícil de trabalhar, que é o nosso latossolo vermelho e amarelo caulinítico aí, tá? Ou cambissóide. E aí, aqui uma linguagem mais simples, o que eu posso falar? Eu gosto muito de estudar morfologia radicular. Por quê? A morfologia eu consigo associar ela com fisiologia, com os elementos químicos, né, relacionados à química do solo em si, tá? E saber exatamente será que essa planta está conseguindo absorver esses elementos químicos que está disponível para ela na água do solo? Né? Tá lá, tá colocando as adubações, né, no início, as manutenções, tem a braquiária fornecendo material orgânico, esse material orgânico, consequentemente, vai decompondo, liberando nutrientes. Será que essa raiz está conseguindo absorver isso? A literatura fala, pessoal, que as raízes finas, tá? Menor do que 1 milímetro de diâmetro, e aí já tem até um círculozinho para vocês aí observarem, são as raízes especializadas em absorver água e nutrientes. As demais, as médias, né, por exemplo, o diâmetro médio, que varia de 1 a 3 milímetros, ela é especializada na estrutura, né, na estruturação, né, dessa planta, é um suporte para as raízes menores e pode ser que funcione também, só que aí numa menor escala, uns 20% dela, né, de eficiência para absorver água e nutrientes. Joia.
E as grossas são responsáveis somente por sustentar a planta. É o que mantém a planta em pé, vamos dizer assim. E morfologicamente eu gosto muito de estudar o comprimento radicular. Tá? A gente tem aí diâmetro, que está aqui apresentado, comprimento, que está aqui apresentado, volume de raízes por área, né? E essa área ocupada no solo. Então, aqui eu trouxe para vocês só o dado de comprimento, para não ficar muito maçante, em 3 camadas de avaliação, começando logo abaixo da camada do gesso, tá? Então, ali eu já perdi alguns centímetros de solo, o gesso era o 0, aí vem de 20 a 80 centímetros minha camada de estudo, de 80 a 1,5 m e abaixo de 1,5 m. Mas, professora, você falou que você parou no 1,5 m. Eu parei o grid no 1,5 m, mas eu ainda tinha mais 10 centímetros para baixo de estudo. E eu continuei fazendo esse estudo, tá ok? Para apresentar esses dados assim mais pontuais. E aí, o que aconteceu? Professora, não estou vendo raiz fina a 20 centímetros de profundidade. O que está acontecendo? Pessoal, estudar raiz é muito complexo. Por isso que somos poucos no Brasil que estuda raiz. Imagina eu, com aquela primeira foto que vocês viram da planta em si, do solo em si, como é que eu vou separar aquela raiz fina? Não tinha como. Então, uma grande parte dessas raízes médias aqui apresentadas a 20 centímetros, na verdade, não são raízes médias, são raízes finas. Mas no momento que eu levei a informação para o software, ele não conseguiu separar para mim, para falar, isso aqui é fino. Né? Ele somou tudo como se fosse raízes de tamanho médio. Isso não é ruim, tá? Não é ruim. Olha só, no 20 centímetros, meio que as plantas parecem se igualar, né? Só que o latossolo gibsítico, o LVD, ele proporcionou o quê? Uma menor quantidade de raiz grossa. Então, lá 20 centímetros tinha muita raiz média, raiz fina, tá? Por causa dessa estrutura dele aberta, que foi mantida com o sistema feito. O latossolo vermelho e amarelo, aparecem as raízes grossas. É característica dele. O sistema abriu ele? Abriu. Mas devido à sua mineralogia, à sua gênese, sabe? À sua genética, de como ele nasceu, vamos dizer assim, fez com que ele voltasse um pouquinho a ser o que ele era antes. Olha lá embaixo, 80 centímetros, olha as raízes finas lá. Lá eu consegui separar as raízes finas, gente, onde tem água. Por isso que tem alta produção essas plantas, elas não passam sede. A planta não pode passar sede. Igual o Paulinho, antes de começarmos, você falou assim, professora, como é que tá os milho aí no Mato Grosso do Sul? Eu falei, tudo virando abacaxi, como diz o pessoal aqui. Né? O que é isso? Está faltando água para a planta. Está cheio de elemento químico. Tudo fixado entre aspas, né? Fazendo ligação química com o material mineral do solo. Não tem água para solubilizar esse pessoal? Como é que faz? Tem nutriente, mas não está disponível. E o sistema faz o contrário. Ele faz com que a água da recarga, das chuvas, permaneça lá no solo e que fique acessível a essa planta. Olha lá as raízes finas lá embaixo. Né? E lá 1,5 m. De novo, eu não consegui separar elas. Ok? Devido à grande quantidade que elas tinham. Isso aqui é comprimento, tá, pessoal? Se a gente for fazer uma leitura aqui, ó, eu tinha 100 metros por metro cúbico de solo. 100 metros de raiz, de comprimento de raiz, perdão, por metro quadrado de solo. É muita raiz. Né? Não sei se vocês conseguem ter a noção desse valor. Olha só, em torno de 1.000 metros de comprimento radicular por metro quadrado de solo. Né? Então, é muita raiz que esse sistema produz. Mas, às vezes, a gente precisa pensar, tá? Precisa pensar, porque às vezes dá as coisas erradas, você tem que parar, refletir. Isso aqui é eu e o colega Vico, dentro de uma trincheira de 3,5 metros, que foi feito um estudo químico desse solo, pensando por onde que a gente começaria a fazer as coletas, a gente não podia contaminar a amostra. Mas aí, quando tudo dá certo, é só felicidade. E aí, ó, para ganhar da gente, só tatu, e olha lá, hein? Eu coloquei o nosso bonequinho aqui para descontrariar, que é o nosso mascote aí da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. E aí a felicidade da pessoa, né? Ó a cor, ao 1,5 m de profundidade. E aí, pessoal, não feliz, ainda fui para os sistemas que temos na AP Família, o arredamento, onde a gente testou a dose de gesso. Né? Vocês aí da AP, os gestores, permitiu montar um experimento muito grande. Né? A gente variou essas doses de gesso, teve todo o apoio da empresa e começamos a investigar. Para minha tese não cabia todas, tá, pessoal? Não ia dar. Então, o que eu fiz? Eu peguei o G0, que na verdade não é bem um G0, né? Mas a gente colocou lá, ó, zero adicional. O que é isso? Não tem aquela camada de gesso sobre a superfície do solo e depois recoberto
console e restos da gramínea, né? Ele só teve o gesso no preparo, o calcário no preparo desse solo. O G7, que é a recomendação da literatura, e o G28, o sistema em si. Hoje eu sei que já está alterado muito por causa das observações do CPAP e também dos trabalhos, né, que nós fomos desenvolvendo, mostrando que, às vezes, dependendo do que você quer fazer, não é necessário 28 toneladas, pode diminuir um pouquinho. Tá, ok? E olha só que bonitas as plantas. E aqui eu coloquei a forma didática e o mapeamento, tá? Feito também para a distribuição das raízes nesse perfil do solo. Ó, aqui já ficou bem nítida a diferença, o G28 ali, promovendo uma grande ampliação e distribuição de forma homogênea desse sistema radicular. O G7 também ali, ó, nos seus primeiros 70 centímetros, distribuindo, tá, essas raízes tanto lateral quanto horizontalmente. E matematicamente falando, olha só, para ficar mais legal, o que aconteceu aqui? O G0, lá 80 centímetros, tinha raiz fina? Um pouquinho. Porque ele tinha gesso no preparo, né, gente? A gesso, calcário no preparo, não tem como não ter, né? Mentira, que no Mato Grosso do Sul nem sempre o pessoal faz gesso. Mas olha só o G28, com raiz fina, quase 500 metros por metro quadrado de comprimento de raiz. Olha lá o 1,5 metro que eu consegui contar essas raízes. Né? G0 apareceu lá 1,5 metro? Apareceu, fazer o quê? Não posso mentir. Mas olha lá o G28. E olha só que interessante. Tanto a 80 centímetros quanto a 1,5 metro, por que eu estou dando ênfase nessas profundidades? Porque é onde tem água, tá? Cadê a raiz grossa? A impressão que a gente tem é que a raiz grossa se converteu em raiz fina. A raiz especialista em absorver água e nutrientes. Então, olha o tamanho do comprimento da raiz nessas camadas, né? E da fina ainda, ok? Então, aqui, mais uma vez, a gente provando cientificamente que sim, o sistema faz raiz, que essa raiz está lá embaixo. Por quê? Novamente, olha na tomografia que essa coisa cabulosa. O verdinho é o G28, o azul é o G0, o vermelho é o G7, mostrando toda a distribuição de poros desse solo, tá? De uma forma mais precisa. Ou que a gente chamaria aí macro, meso, microporos. Né? Olha só o G28. Né? Ele só se iguala ao 1,5 metro. Realmente, na tese da Bárbara, a gente não verificou, né? Ela não conseguiu achar o cálcio em grande quantidade, lá 1,60 m, né? De profundidade. Não achou uma grande quantidade igual tem nas primeiras camadas, como está aqui nos balãozinhos coloridos, tá? Até 80 centímetros, que favoreçam essa abertura de estrutura do solo e também favoreçam o desenvolvimento das raízes. Embaixo coloquei ali para vocês uma forma mais didática para lembrar o que é um macroporo, o que é um mesoporo, o que é um microporo, tá? Então, aqui, mais uma vez, o sistema abrindo a estrutura e as raízes se desenvolvendo de forma tranquilamente. E aí, para finalizar, o que isso tem a ver, professora? Tudo isso. Não contente o trabalho da Érica, que eu falei, que era um material que não coube na minha tese, e que ela pediu se podia executar. Eu falei, claro, os dados estão aí, vamos rodar esses mapas. E aí fizemos o seguinte, mesmo solo, lata-solo vermelho, da Corimba e da AP Família Arrendamento, porque, mineralogicamente falando, é o mesmo solo. Mesma quantidade de matítica, mesma genética, mesmo material de origem, mesma quantidade de letita, de gibsita e etc. Como é que estavam essas plantas de café com 3 anos de idade? Me perdoem em inglês aí. 3 anos de implantação, uma planta com 3 anos, a gente chama ela de planta jovem. Fisiologicamente falando, ela é jovem. Ela está em adaptação com o ambiente em que ela foi instalada. E aí a planta lá da Corimba, quando nós estudamos, ela já estava mais velha, tá? Adulta. Nós chamamos aí a literatura, chama de 6 a 7 anos, tá? A planta com essa idade, em campo de planta adulta, fisiologicamente estável, tá, ok? E aí a gente consegue provar que o sistema, logo nos primeiros anos de desenvolvimento da planta de café, ela já tem um desenvolvimento radicular muito semelhante a uma planta de 6 anos. Então, ganhou tempo, entendeu? O sistema radicular se desenvolveu de tamanha forma que, tá, está muito semelhante a uma planta de 6 anos. E a planta de 6 anos, ela se preocupou só em ocupar mais lateralmente o solo. Mas a planta de 3 já buscou água em profundidade. As cores vermelhas significa presença de raiz. Então, a gente contou como se fosse o número de raízes. E o amarelo, a ausência de raízes. Ok? Que seria só o solo em si, a parte mineral. Então, olha só o que o sistema P faz. Ele ganha tempo ainda no desenvolvimento da planta.
Aqui do lado eu coloquei um dado interessante da planta com 3 anos, que está no trabalho do Bruno, da parte de água, que ele fez assim, olha, a planta de 3 anos, do G28, ela não gastou energia crescendo em altura. Ela fez raiz. Nem em copa. Tá? Não é interessante, às vezes, que a planta gaste muito metabólico com a parte aérea. Tá? Ah, mas vai formar mais ramo. Eu não quero que forme mais ramo. Às vezes esse ramo não vai ser produtivo, não vai formar as rosetas. Não vai formar roseta falha, né? Então, o que o sistema fez? A própria fisiologia da planta gera ser uma planta menor, né? Se eu não me engano, essa aqui é as catuai multilínea, né? Catuai multilínea amarela. Então, a própria fisiologia dela já foi programada para ser menor, e o sistema ainda fez com que a planta, em vez de gastar energia produzindo folha e galho, ela produziu raiz, que sustentou ela nutricionalmente, sustentou ela em água e fez com que ela tivesse uma floração e a formação de frutos de forma mais homogênea possível. E daí os valores, então, da safra de 2012, né, do G28 com 76 sacos por hectare. E o CV0, pessoal, é um tratamento que tem lá dentro da P-Família. Seria um convencional um pouco diferenciado, porque o preparo dele lá, eu lembro que não deu tempo de segurar o tratorista e falar, não aprofunda aí. Quando a gente viu, ele já tinha aprofundado a abertura da cova para 60 centímetros. Então, essa é a diferença aí desse CV0. Não é bem um convencional, porque a abertura foi até 60 centímetros, em vez de ficar nos 35 centímetros. Olha a diferença da planta. Ela cresceu mais em altura e cresceu mais em diâmetro. Ela gastou metabólico produzindo parte aérea. Funcionou? Não, a raiz dela estava curta. Eu não estudei a raiz dela, tá? Não deu tempo, não. Porque o meu interesse era saber se o gesto tinha alguma interferência, se o sistema P tinha alguma interferência no desenvolvimento da planta. Mas olha só lá em sacos, 41 sacos por hectare. Para finalizar, vou deixar agora aqui as dúvidas com vocês. Vou agradecer a equipe. Não sei se essas pessoas estão trabalhando ainda na AP. Não sei se estão, se alguém pode me responder, mas todos eles me socorreram aí durante 15 dias. Lá na fazenda. Chegava às 6 horas da manhã na lavoura, saía de lá só quando escurecia. E eu agradeço mais uma vez. E passo a palavra a Letícia. Show! Muito obrigada, Carla. Que aula, viu? Olha, acho que eu posso assistir a apresentação. Oi? E eu ainda extrapolei o campo. Pois é. Muita coisa. Tem muita coisa, mas eu acho que a gente indo por partes acaba detalhando um pouco mais, assim, tem mais tempo para a gente estar discutindo também, né? Então, agradeço novamente, Carla, pela aula mesmo, né? Eu já anotei um monte de coisa aqui. Acho que toda vez que a gente assiste uma apresentação sua é uma aula, né? Então, sempre anoto bastante. Vou abrir, então, para o pessoal que quiser perguntar ou falar alguma coisa com a professora. Como parece ser de fase? Pode falar, Joyce. Eu vou falar que o Joaquim está aqui, minha volta para comer um prato de sopa, aí eu vou dar os parabéns, né? E é um prazer ver você falar. E eu tenho algumas informações quentinhas de hoje, né? Que a gente vê, por exemplo, essa seca. Hoje eu estava lá o café, o primeiro café do Alessandro lá do plantio, que vai ser reformado. A gente foi fazer a análise na linha e na entrelinha para ver como que está o cálcio em profundidade. E a partir de 1,20 m, os meninos custam a tirar a amostra de tanta umidade que tem no solo. Nossa, coisa boa. Então, assim, eles estão aí, eles estão de prova que eles são inexperientes no trado. Eu estava com 3 estagiários, eles não paravam de revezar o trado, justamente pelo peso, né? Porque o solo com muita umidade mesmo, né? Então, nós vamos fazer as análises, daqui uns dias a gente pode falar como é que está esse cálcio lá embaixo, tá? E nós temos a curva de água que também foi feita aí pela Carla, mostramos lá na Curimba um café que é mais novo, e com uma seca dessa, nós temos água disponível para as plantas em profundidade, tá bom? Prazer te ver falar. Viu? Obrigada. Joaquim, dá tchau, pessoal. Espera a pouco. Obrigada. Um abraço. Tá bom.
Posso falar aqui? Você vai falar, Alessandro? Não, pode falar. Só agradecer. Carla, legal, muito obrigado. Olha, sabe que assim, vendo você falar e mostrar tudo isso aí de uma forma muito didática, né? Que eu acho que uma coisa é eu explicar isso aí, entendeu? Outra coisa é a mestre, né? Que foi lá, que fez tudo isso aí e fazer acontecer e conseguir, né? Demonstrar aí nesses slides muito bem feitos, né? Eu acho que emocionante, tá? Muito obrigado aí. Assim, o terreno sempre esteve lá, mas ter uma pessoa do seu nível que foi lá e conseguiu extrair tanta informação, né? Transformar isso aí tudo em dados para a gente, é muito, quer dizer, os dados em informação, né? É muito emocionante, tá? Parabéns a você, o Alessandro, pela disponibilizar e encabeçar tudo aí. Mas muito bom, muito obrigado. Imagina, Paulo, obrigada a nós, né? A empresa como um todo, né, abriu essa oportunidade e a gente está continuando dentro dos trabalhos agora dentro do agronegócio, né? Em breve aí já vamos ter mais respostas ainda bem interessantes sobre o sistema. Legal. Bem, Carla, falar de você, como diz, a gente que acompanhou os trabalhos seus aí, sempre que você fala, a gente volta a repetir as mesmas coisas e acho que o exemplo que você é para a moçada que está começando, né, o sucesso que você tem se tornado, da gente juntar as coisas importantes. Temos hoje aí na nossa reunião o Dr. João Romero, para mim, o pai dele e ele, né, sempre presente, né, nos momentos mais difíceis na seca de 2000, quando nós começamos a plantar o café, em 2000, onde meu companheiro Pó estava junto, e a gente realmente emociona, né, porque mexer num solo tão difícil, quando a gente comprou essa propriedade, o solo trincando, né, de realmente a gente conseguir vencer, e vocês provarem cientificamente, né, essa importância do manejo, né, que o Zé Pérez Romero também tanto lutou aí e falava nos congressos, e para que os agricultores prestassem atenção que tinha água no solo, né, e muitos nunca acreditaram e não acreditam que essa água está disponível, e esse manejo hoje, providencialmente, a Joyce, com a equipe aí, tentando tirar a morte do solo lá, e em março, abril, não choveu nada para nós. Então, coloca a gente numa posição que a gente sempre, o que a gente acreditou, obviamente, vocês provaram cientificamente. Então, doutor Geraldo, que mandou essa equipe maravilhosa para nós aqui, você é um dos componentes, né? Então, para a gente, realmente é gratificante ver que o nosso sistema está tão bem estudado que, às vezes, a equipe que participa que não sabe nem disso, e eu falo para a Letícia, vamos gravar essas coisas aí, porque realmente a gente está provando que é possível uma cafeicultura onde o Rio São Francisco vai ser utilizado, as águas dele, em outras culturas que necessitam mais, e nós possamos aí utilizar assim, realmente para lavar nosso café, para usar no viveiro. E se a gente apertar muito para regar café ali, o vizinho nosso não vai ter a água correndo para ele. Então, esse trabalho vem realmente despertar nos jovens aí a importância da física de solo, né? Tão importante quanto a química, quanto a orgânica, quanto o que o Romero falava sempre da questão do custo. Hoje a gente consegue trabalhar aí com uma previsibilidade e de custo de tudo. Mas então é agradecer, e realmente a gente fica emocionado mesmo de ver todo esse trabalho que foi feito, e realmente agradecer, somos eternamente gratos a você, e sempre brilhando com as suas apresentações, porque você ama o que faz, né? Então, todo profissional que ama o que faz é destacado, você realmente vai
está ocupando já um espaço aí importante que a gente, que acompanhou a sua trajetória toda, fica muito feliz aqui também, tá? E vamos continuar trabalhando, porque tem muita coisa para ser feito, né? Então, da nossa parte, só agradecer mesmo, viu, Carla? Imagina, eu que agradeço, Alessandro. Até aproveitar um gancho que você falou da física do solo, para o pessoal que está entrando na PEI, que está trabalhando, conhecendo um pouco mais, né, os manejos em si, o que é o solo, o que é isso, porque eu acho assim, quando às vezes um acadêmico sai da graduação, ele não sai com aquele conceito de solo formado como uma identidade, e ele sai às vezes só preocupado em interpretar uma análise de fertilidade, né? E aqui eu faço a ressalva, né, e ressalto que a física do solo, ela se preocupa com o equilíbrio água-ar. Então, eu tenho que cuidar essa noção da construção da fertilidade com o equilíbrio de água no solo. Né? Então, eu tenho que ter água no solo, eu tenho que ter ar, porque a planta respira como nós também, né? Então, o sistema AP conseguiu fazer isso como um todo. Ele construiu a fertilidade, ele abriu o sistema, ele armazenou água, ele deixou a planta respirar. Então, isso de tudo tem que funcionar como um equilíbrio, tá, pessoal? Por isso a física é tão importante. Você não tem uma física, né, uma estrutura do solo muito bem protegida, bem aberta, não adianta ficar colocando material químico nele e tentar disponibilizar, porque se não tiver água, não tiver ar, a planta não metaboliza, se não tiver água, não solubiliza, e aí vice-versa, tá? Por isso é tão importante essa ênfase também que o Alessandro deu no que o próprio sistema faz, essa combinação de práticas que é utilizada, promove aí uma abertura, tá, no solo bastante significativa, e tá aí os resultados, né? Fez raiz. Nesse estudo seu do Canadá, cara, uma última pergunta aqui, o professor parece que ficou impressionado com a porosidade, ou como é que foi isso, porque ele que lida com raiz o tempo todo, como que ele foi esses resultados para eles lá, ou foram resultados normais, ou como que foi? Não sei se vocês conseguem ver meu vídeo, que às vezes travo, mas já tá vendo meu semblante aqui de riso. E quando eu cheguei no Canadá, foi assim, fui uma dos primeiros alunos do Brasil que levou a amostra de latossolo para trabalhar lá, na Universidade de Guelph. O Dr. Richard Heck, que é a nossa referência em tomografia no mundo, vamos dizer assim. E muito acessível, ele ainda fala português, olha que coisa boa, mas lá ele não falava português com a gente, não. Só fora da universidade. E aí, Alessandro, eu tive bastante problema quando eu cheguei lá. Porque, assim, quando eu comecei a escanear, né, o tomógrafo é um scanner, tá, pessoal? Então, tanto para nós, seres humanos, quanto para o solo, qualquer objeto poroso que eu queira trabalhar, o tomógrafo, ou a ressonância, né, o nome, nada mais é do que um scanner de alta resolução. Então, quando eu comecei a escanear o solo, e ele não deixou eu estudar todo o material que eu levei, teve que ser limitado, porque não tinha capacidade computacional para armazenar informação. Olha só, quando eu rodei o primeiro escaneamento, que foi um teste, ele abriu as imagens e que ele mesmo reconstruiu para ver se estava ok, ele ficou assustadíssimo. Ele usou até um termo em inglês, que é um palavrão, quando ele viu as imagens, falou assim, eu não tenho capacidade de armazenar, eu vou ter que solicitar para a universidade novos HDs para colocar no servidor, porque só as suas amostras vão ocupar muito espaço de memória. Então, o que ele quis dizer com isso? O solo era tão poroso, e o nosso objetivo era contar os poros, que não tinha capacidade de armazenamento, o servidor de lá. Teve que ampliar a capacidade computacional para eu conseguir rodar as imagens. Foram 56 amostras, pessoal, que eu levei para lá. É muita coisa. No total, a gente trabalha com big data, né, que a gente chama, uma nuvem de informação muito grande e que teve que usar outras ferramentas matemáticas para a gente conseguir chegar nesse gráficozinho que eu apresentei para vocês, mais coloridinho, né, mais interpretativo, para dizer assim, de tanta informação que tinha o solo. Muito poroso. Eles ficaram assustadíssimos. Isso não é realidade dos solos canadenses, por exemplo. Ok, muito válido, que eu não sabia. Sabia que você tinha... Não lembrava mais. Beleza. Vou deixar o tempo aí para o pessoal perguntar. Então, é isso aí. Paulinho tá com a mão levantada? Letícia, pode fazer aquela primeira aí, depois eu completo. A gente recebeu uma pergunta aqui, Carla, sobre os 45% de água disponível, né? Era
era em relação ao latossol da Corimba ou ao cambisol? Ficou uma dúvida aí do Tiago, já agradecendo a participação do Tiago aí. Não, Tiago, excelente pergunta. Então, na verdade, todos os, vamos dizer, as pesquisas, né, que foram feitas relacionando água, monitoramento de água no solo, desenvolvimento da planta, desenvolvimento de raiz, infelizmente foram feitas todos no latossol. Todos. O cambisolo a gente não conseguiu ter, vamos dizer assim, porque a forma que foi monitorada a água no sistema P foi de uma forma bastante sofisticada, que usou sondas, chamada probe. A Joyce vai lembrar bastante que ela ajudou muita gente no começo, e uma equipe também que acompanhava ela. E de tempos em tempos ela tinha que ir com um bastão imenso, que é a sonda, e colocar nos tubos de acesso, até 2 metros, né, de profundidade. Então, o que faltou? Gente, a pesquisa é muito cara. Esses equipamentos que a gente utiliza é na casa de R$1.000 milhões. Então, assim, até mesmo nós pesquisadores, quando a gente vai escrever um projeto de pesquisa, a gente é limitado a valores que o governo impõe, entendeu? Então, tipo assim, foi limitado. Então, conseguiu um valor X, comprou uma sonda, conseguiu comprar alguns tubos de acesso, que até foi material de PVC, né, para ficar mais barato, e não conseguiu expandir. Faltou dinheiro, vamos dizer assim, né? Faltou dinheiro para expandir. E faltou também, talvez, vamos dizer assim, uma força intelectual, uma força humana, né? Mais um orientado de mestrado, mais um orientado de doutorado, talvez professor geral, porque é muito trabalhoso fazer isso, né? Tudo é muito repetitivo, tudo é muito caro, esses equipamentos que a gente utiliza, né? O tomógrafo mesmo, não sei quantos milhões custa um tomógrafo. As sondas custavam em torno de, acho que uma sonda R$100.000, né? Então, um único equipamento trabalhando, né? A Joyce deve lembrar, e às vezes dava uns probleminhas no equipamento, e a gente tinha que correr atrás para consertar. Então, é por isso, tá? Por isso que não foi para o cambisolo. Deveria ter feito? Deveria. A logística, às vezes, atrapalhou também. Os cambisolos eram lá, se eu não me engano, na P1, na P2, não lembro mais, mas era bem longe de onde eram os latossolos que a gente estava trabalhando. Certinho, Carla, obrigada. Perguntas, pessoal? Comentários? Carla, Paulinho, doutora, né? Parabéns aí, foi excelente. E o que é o mais importante que eu vejo, esse sistema, né, quando iniciou 20 anos atrás, a AP foi crucificada, né, pelo mercado, né, pelo uso de gesso, né, era o que o Dr. Romero acreditava, né, o Alessandro acreditou, pôs isso em prática, né, e com vocês, né, com todas as avaliações, medições, né, provou que isso é muito viável, né? E quanto que nós estamos explorando o nosso subsolo, quanto que nós estamos levando raiz, quanto que nós vamos estar sequestrando carbono, né? Com esse sistema ou com outros sistemas. E quanto que será que prejudicou a evolução, né, da agricultura, né, que a gente está vendo nos últimos 5 anos, falando em construção de perfil, né, e uma coisa que começou há 20 anos atrás. Como que você vê esse uso desse sistema, né, com gesso para outras culturas, né? A gente vê na prática da cana, já usa muito, o algodão parece também, tá? E para milho e soja, na sua visão, doutora, como é que a senhora vê? Oi, Paulinho, não pode chamar Carla, não tem problema, não. Aqui me sinto em casa, assim, me sinto pertencente à AP já. Pode chamar Carla, sem problemas. Então, olha, eu vou falar como cientista, tá? Como cientista, o uso do gesso deveria ser quase que uma regra, por ele ser um subproduto da produção de adubo fosfatado no país. Então, na verdade, ele seria um problema ambiental, o gesso, né? Até começaram os primeiros estudos lá da Unicamp, do IAC, com esse gesso. Não sabia muito bem para que ele servia, e depois verificou-se que ele tinha uma alta habilidade em disponibilizar cálcio e enxofre de uma forma barata. Agora eu vou falar como aqui moradora do Mato Grosso do Sul e filha de produtores, né?
Para nós aqui, para esse gesso vir para o Mato Grosso do Sul, ele é caro. Então é isso que os produtores falam aqui, porque que não usam gesso. E acabam usando aqueles que usam, acabam usando aquela recomendação da década de 70, de uma lavoura, que falava que para culturas anuais é interessante colocar 3 toneladas, de 2 a 3 toneladas. Então aqui tem esse limitador de preço, né? Talvez as pessoas não deveriam pensar como limitador, mas como um investimento. Agora, voltando como cientista, eu acredito que o gesso deveria ser cada vez mais utilizado e a divulgação, né? Tanto de base científica, mais pesquisas, que tem muitas. Eu achei recentemente um trabalho, você falou do carbono, né? Um trabalho ali feito na Universidade Estadual de Ponta Grossa, uma equipe que tem ali de cientistas do solo e físicos, sabe? Que de graduação, físicos de graduação, que se especializaram em ciência do solo, eles estudaram essa interferência do gesso, do cálcio, tanto do gesso, do cálcio, tanto do calcário, na retenção de carbono no solo. E aí eles verificaram, nesse trabalho que eu posso até te mandar, Paulinho, foi lançado agora em 2018, se eu não me engano, a pesquisa, que esse cálcio, além de estabilizar a estrutura, ele favoreceu ao armazenamento de carbono, como se fosse um novo pool, que a gente chama, sabe? Um novo componente de armazenamento, né, de carbono. Então, poxa vida, se eu tenho mais ciência sendo feito, mostrando que o gesso realmente é um potencial, que ele pode ser aplicado, que essa lixiviação que era citada antigamente, né, que o pessoal novo, né, porque lixiviação significa perda, né? Você remove do sistema determinados elementos químicos. Antigamente, quando a nossa agricultura era feita toda com base em 30 centímetros de profundidade, o máximo era 30 centímetros de profundidade, realmente, se eu adicionasse qualquer elemento químico em alta concentração, ia ter perda desse material porque iria se movimentar. Isso é uma das formas de transporte ou de movimentação de elementos químicos que vocês vão lembrar lá de fertilidade, né? Então, a alta concentração de um determinado elemento químico pode movimentar outros e assim mesmo. E aí, o que acontece? Mas se eu estou fazendo uma agricultura conservacionista, que eu emprego outras práticas, que faz com que raízes, mesmo que de culturas anuais, né, se aprofundem, será que eu estou lixiviando, sabe, nutrientes? Outra questão a ser pensada sobre o gesso. Será que eu tenho que aplicar, teoricamente, altas doses todo ano? Né? E o que seria essa alta dose? Primeiro, a gente precisa conhecer o solo que a gente está trabalhando. E se ele for um solo que armazena esse material? Ele tem um monte de colóides. O que é isso? Um monte de compartimentos que conseguem segurar esse cálcio, esse enxofre, esse potássio, magnésio. Né? Então, o primeiro passo é esse. Por isso que é tão importante a gente conhecer com quem estamos trabalhando, que é o solo. Aí sim, depois que a gente faz esse conhecimento, conhece as potencialidades, as limitações, aí você vem, então, com uma adequação de manejo, uma adequação do solo à planta, ou adequar a planta ao solo, né? A gente consegue fazer isso, sim. Então, o que eu vejo para agora? Eu acho que a agricultura vai começar a abrir os olhos para essa parte também, porque está saindo muitos trabalhos científicos. Esse pessoal de Ponta Grossa estudou soja de milho, tá? Estudou soja de milho, e viu ali que o uso do gesso, o uso do calcário ali pode ser mais um compartimento de armazenamento de carbono. E o mundo está pedindo isso, né? Para os solos, a agricultura também, em vez de ser correlacionada com emissões de gás de efeito estufa, no caso específico de dióxido de carbono, ser um sumidouro, né? Mas não agricultura convencional, uma agricultura mais de conservação. Não sei se eu respondi, se eu me alonguei muito. Não, ok. Nós temos também um trabalho no CPAP em cereais. Depois nós podemos passar para você aí. É muito interessante. Já desde 2013. Que legal! Agora, esses dias agora, foi feito trincheira na área de 13 com 3 toneladas. Porque deu um destaque lá que ficou quase 2 meses sem chuva aí e deu uma diferença grande. Né? Então, fez todas as análises e depois te passa as produtividades também. Né? E em 18 meses pagou o investimento. Porque deu uma seca 2014, 15, 39 sacos de milho a mais. Aí, Paulinho, dá para fazer uma análise de viabilidade econômica.
Nós já estamos acompanhando aí, tá bem interessante. Depois nós vamos atualizar com os números aí, eu te passo. Tá, joia. No aguardo. Cara, um fato muito importante que eu vejo aí é essa pesquisa nossa, da importância desse tema para os trópicos, né? E um produto que, na verdade, quando nós começamos, o Paulo citou aí, citava que o mercado que a gente queria ganhar com venda de gesso, né? Na realidade, o gesso nunca significou nada economicamente para a AP. E vocês que participando de um projeto desse, que normalmente um produto, ele tem que ter um valor para se pagar a pesquisa, e vocês participaram disso também, de uma coisa muito importante e num insumo que não agrega, no momento, não tem valor para se distribuir, para pagar a pesquisa, e vocês fizeram um benefício muito grande para a agricultura dos trópicos, e o próprio Favarin também, destrinchando a questão da braquiária, do manejo no café, fez um trabalho maravilhoso também, de produtos que não tem recurso para pagar a pesquisa, né? E a gente fez, então a gente tem o dever cumprido com o nosso patrão, que é o agricultor, de levar para eles uma informação interessante, porque se você pega no café 20, 30 anos de cafeicultura, num clima tropical, o potássio vai descer. E o Kevin, que fez uma amostragem até 2 metros aí num cliente nosso, e lá tinha uma diferença de dose de gesso. Então, aonde a gente tinha uma gessagem mais adequada, ou seja, uma gessagem maior, o dobro de gesso, nós tínhamos muito menos potássio para ser perdido. Então, ou seja, a ciclagem para o agricultor é muito interessante. E hoje você fala no mercado que muita gente não sabe nem tirar uma amostra em profundidade de 2 metros. E é dificultoso. Hoje a Joyce mesmo estava tentando tirar no sistema nosso, ele não conseguiu, em profundidade de 2 metros, por causa da umidade. Mas o mercado não sabe nem tirar a amostra. Então a gente está nesse mundo aí, e estamos lutando para provar e ver que nível de cálcio tem em cada camada para a gente poder indicar para o nosso patrão qual é a gessagem que ele deve fazer. Então, tem muita técnica, e o Kevin fez isso aí em todas essas parcelas aí, desse tratamento do sistema do AP Família, desde a G0, que ele tem 2 toneladas de gesso em área total, mais 12 de calcário, se considerar, é o que pediu na época, né? Então não é um G0, é um G0 feito para o patrão, quer dizer, se gesso não é interessante, era para a gente parar ali no G0, né? Então, ou seja, a gente fez um trabalho incorporando isso tudo a 60 centímetros para tentar fazer com o mínimo, mas felizmente as colheitas nossas lá, 8 colheitas, deu muito mais café na área de 14 toneladas por hectare. Resumindo, é isso que a gente leva para a vida, de deixar nosso trabalho, a missão cumprida, mesmo em produtos ou insumos que não pagam a pesquisa, né, convencional. Beleza? Então, vou deixar mais aberto aí, se tem alguém querendo perguntar mais alguma coisa. O doutor Renato Caetano do GTEC estava com a mão levantada, não sei se ele quer falar alguma coisa. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Seja bem-vindo, Renato. Tudo bem? Tudo bom. Você abrir minha câmera aí ou não? Para mim não apareceu, não. Mas fica tranquilo. Eu vou falar aqui. Primeiramente, eu quero agradecer ao Paulo, que me convidou aí. Eu estou de abelhudo aí nessa reunião e agradeço muito pela quantidade de informação que eu recebi agora. Apesar que eu trabalhei no café, Paulo, há muito tempo, mas, cara, parabéns aí à AP, né, por estar trazendo a pesquisa para dentro da fazenda. Isso é extremamente importante, a gente vê que o produtor
que tem essa característica aí, ele faz a diferença mesmo, né? Então, isso é muito bom para a pesquisa e para a agricultura, né? E eu fiquei, assim, pensando ali, na hora que o Alessandro falou da irrigação, do São Francisco lá levar água, que ele não precisa ir para fazer irrigação, e aqui a gente deixa a planta preguiçosa, né, Paulo? Que a gente traz a irrigação aqui, tem bastante irrigação aqui, e a gente conversou sobre a irrigação nessa região nossa aqui, que chove muito menos que aí para vocês, e também você faz uma chuva aí com gesso, né? Aquela irrigação de fertilidade, e nós não temos isso aqui. A pergunta para a doutora Carla é que se a gente deixar a planta meio preguiçosa aí com a irrigação, ela vai conseguir chegar nessas profundidades aí com o sistema radicular, ou a gente vai precisar realmente fertilizar esse subsolo aí para conseguir melhores produtividades? Oi, Renato. Então, vou dar um outro spoiler do livro que vai sair. Lá eu faço um levantamento também, como uma das minhas áreas, né, de atuação sistemas radiculares, né? Existe já muita informação na literatura científica, e você falou assim, bem legal, uma frase que você utilizou, falou assim, olha, a P trouxe a ciência para dentro da fazenda, né? E é interessante porque nós da universidade, a gente tinha que tirar a ciência, né, de dentro da universidade e fazer essa ciência chegar ao mercado. Porque, o que eu posso te falar? Existem inúmeros trabalhos, tá? Inúmeros, com todas as plantas que você possa imaginar, testando exatamente como que a planta se comporta com o fornecimento de água ou não, tá? E em todas elas, a planta, sim, fica preguiçosa. E você pensa assim, ó, imagina nós, seres humanos, trabalhando no escritório com ar-condicionado. No meu caso aqui, estou no Mato Grosso do Sul, do ladinho aqui do Paraguai, 100 quilômetros. Aqui a gente tem a cultura do tereré, né? Muito forte da chipa. Imagina, então, aqui com o meu tereré gelado, com a chipa do lado. Eu vou querer ir lá para fora no sol, escaldante do Mato Grosso do Sul? Não vou nada. Eu vou continuar aqui no meu ar-condicionado, com o meu tereré gelado do lado. Então, a planta, ela pensa assim. Olha, se eu tenho, né, nas primeiras camadas, a água que eu preciso para sobreviver e o elemento químico que eu preciso para sobreviver, por que eu vou gastar energia desenvolvendo raiz ou desenvolvendo parte aérea? Eu gasto a minha energia, então, com a minha frutificação. E essa planta, ela fica com o seu sistema radicular ali localizado no que nós chamamos de frente de molhamento do solo, né? Está mais acessível para ela. Então, nos estudos científicos que tem, mostra que essa frente de molhamento, ali em torno de 30, 40, vai até mais ou menos 50 centímetros, né? E que a maior concentração de água está nas primeiras camadas, né? Exatamente onde está sendo irrigado. Ou se é para aspersão, gotejamento ou pivô. Ali onde está o maior acesso, tá? A maior quantidade da água é onde as raízes se localizam. E geralmente estão em torno de 20 centímetros. Não se aprofundam. Então, a gente não pode deixar a planta tão confortável assim. Seria interessante construir toda a física do solo, construir toda a química do solo, para fazer com que ela cresça aí em profundidade. Por que isso é legal? Pensando agora em profundidade, eu aumento espaços do solo, eu formo canais no sistema radicular que vão acessar mais água, e se tiver uma chuva, vai recarregar esse solo de uma forma mais rápida, né, mais eficiente, essa água. Posso ativar mais a parte biológica do solo, né? Que se eu pensar num ambiente úmido, eu tenho um determinado tipo de comunidades de organismos, né? Vamos generalizar, fungos e bactérias. E se eu colocar um ambiente mais seco, eu tenho um outro determinado conjunto, né, de bactérias e fungos especializados nisso. Então, eu deveria ter os dois, na verdade. Cada um tem a sua finalidade. Então, sim, a planta fica preguiçosa, sim. Se você dá tudo o que ela precisa de mão beijada, ela fica preguiçosa. Ela se acumula nas primeiras camadas. Beleza, obrigado. Obrigado pelo convite. Bom, tem uma pergunta aqui do Kevin. Eu não sei se ele está na reunião, quer fazer a pergunta ao vivo e a cor. Não, eu vou ler o comentário aqui. Tá bom.
Boa noite, doutora Carla. Primeiramente, parabéns pelo trabalho. Nos mostra que ainda temos que estudar muito e que hoje o trabalho feito tem muita base. Uma dúvida. Já li que as plantas têm a tendência de terem menor quantidade de raízes em profundidade, mas que essas raízes possuem poros absorventes maiores, tornando mais eficiente. Isso procede? E foi constatado no sistema P. Romero, mesmo tendo uma boa quantidade de raízes? Deu para entender muito rápido? Será que ele quis dizer pelos absorventes das plantas em vez de poros? Kevin tá aí. Acredito que sim, né, Kevin? Kevin, Boa noite. É porque eu li que nos pelos, né, tem os canais absorventes, os poros absorventes, e elas têm menor quantidade, porém, esses canais são maiores para absorver. Então, apesar da quantidade de raiz ser menor, a absorção é mais eficiente, ela consegue absorver água e, se tiver questão de nutrientes, consegue absorver com eficiência maior, apesar de ter menor quantidade dessas raízes mais finas. Apesar de serem mais finas, a absorção ser mais eficiente. Então, Kevin, eu vou entender essa sua pergunta como uma parte bem fisiológica, né? Vamos lá, o sistema radicular, pensando numa raiz, ela tem componentes ali, ou partes, né? Então, tem os pelos, os tricomas, a coifa, que é a ponta da raiz, né? Onde teria um maior acesso à água. E é exatamente isso que a gente mede, né? E por isso a classificação do diâmetro da raiz. Então, assim, se eu tenho menor quantidade de raiz, mas eu tenho raízes mais eficientes, né, nesses canais de absorção, os pelos radiculares, ou a própria ponta da raiz chamada coifa, não necessariamente, não vi nenhum trabalho falando sobre isso, não, porque assim, parte do princípio que quanto maior a quantidade de raiz especializadas está nessa função, né, maior a eficiência, então, da absorção dessa água e nutriente. Então, o que o café aqui da AP, né, tem, que eu posso falar? Além dele ter uma grande quantidade de raízes finas, essas finas que têm esse acesso a essa coifa, esse pelo radicular, são também em grande quantidade. Né? Não sei se eu respondi, se era essa a sua dúvida. Não respondeu. Eu queria saber era justamente isso. Imagina. Tinha uma relação, se a planta conseguia compensar essa quantidade, vamos supor, esquecendo a questão do sistema convencional, ela tem a tendência a ter uma menor quantidade de profundidade, se ela conseguia compensar morfologicamente, ela ser mais eficiente na absorção. Não, então, não é bem assim que as coisas funcionam. Porque, por exemplo, assim, para eu ter essa componente de eficiência, eu tenho que fornecer para a planta alguns elementos que favoreçam com que essa eficiência aconteça. Né? No caso, essa parte da raiz que é eficiente em absorver água e nutriente. Então, como que eu faço isso? Fornecendo cálcio para a planta e fornecendo espaço para ela se desenvolver. Pensa numa área compactada. Né? Eu tenho poucos espaços no solo para ela se desenvolver e, consequentemente, pouca solubilização de nutrientes, né? Vamos dizer assim, pouca água circulando. Geralmente, essa água mais retida fortemente no solo. Consequentemente, dificulto, tá, a formação desses espaços na raiz mais eficientes para a absorção. Então, não, ela talvez não compensaria. Existem trabalhos que mostram, por exemplo, assim, em áreas compactas, que a planta ela compensa, né, a sua dificuldade em crescimento em profundidade, liberando mais raiz fina. Né? Geralmente isso acontece com leguminosas, gramíneas, né? Vamos falar assim, culturas anuais, é o que mais tem trabalho sobre isso. Mas o que isso significa? Que essa raiz lateralizou, ela realmente se tornou mais fina para ela tentar compensar o gasto metabólico que ela tem. Então, o que é isso? Ela está crescendo, né? E ela precisa de água e nutriente. Então, ela afina a raiz para tornar mais eficiente. Em partes, na verdade, era o único espaço que tinha para ela se desenvolver. E aí ela não consegue aprofundar. Então, talvez seja isso também que você tenha lido em algum lugar, em algum trabalho. Né? Que dependendo do ambiente em que a raiz está, realmente ela se adapta, se afinando, só que ela lateraliza, ela fica lá nas camadas parciais, 10 centímetros, 15 centímetros de solo.
E nem sempre vai ter o quê? O principal para qualquer elemento químico, água, né? Se o elemento químico não está dissolvido na água, a planta não consegue absorver esse elemento. A não ser aqueles por intercepto, né? Tem um, dois aí que por intercepto do sistema radicular ela consegue absorver. Se ela tiver a habilidade de absorção. Não adianta ela ser uma raiz grossa que ela não vai conseguir absorver. Perfeito. Porque ó, só para reforçar, pessoal, dentro lá é bem celular, tá? É bem citologia. Porque lá dentro da parede celular dessa raiz existem espaços, tá? Então, quanto mais fino for, mais espaços tem dentro dessa raiz. É entre uma parede celular e outra, tá? Lá da célula, forma um canal que facilita a entrada dessa água. Então, quanto mais grosso for o sistema radicular, a raiz mais grossa, mais tuberosa ela é, mais lignificada ela é. Então, mais espessa essa parede, menor os espaços. Então, quanto menos isso, mais fina, maior os espaços, maior a absorção. Mas completando aí, Carla, o raciocínio de água no solo, Dr. Morelli, em 1987, um estudo de cana, no boletim da Potafoz número 111, ele mostrou, e aí o Kevin que acabou de falar, ele fez uma amostragem nas nossas parcelas, nos nossos tratamentos de G0 até G56, e a qualidade da amostragem dele eu achei fantástica os resultados, e vejam como isso vai combinar com o resultado do Morelli em 87. Morelli entendeu que em cana, quando você passou de 0,6 centimol de cálcio até 2,10, o crescimento foi linear de raiz. E na nossa área, quando o Kevin anotou e fez a amostragem, lá de 1,60 m a 2 metros, que é onde em 2014 nós encontramos água no solo, no latossolo nosso, em setembro foi só a partir de 1,60 m, então daí a importância de nós estudarmos e sabermos quanto de cálcio a gente tem no nosso sistema nessa profundidade, que é onde a água realmente estava disponível em 2014. Bom, o G0 nosso, ele mostrou que 0,6 até 2,10, um crescimento linear. O G0 nosso deu 0,43 centimol de cálcio. Áreas que a gente abre de cerrado, normalmente dá menos de 0,1 centimol de cálcio. E o G14, que foi a melhor produtividade do sistema, ele deu 1,8, aproximando muito do 2,10 do Morelli, que ele considerava como ideal. E quando passou para G56, nós encontramos 5 centimol de cálcio, que não deu resultado econômico. Então, nós hoje, enquanto o mercado fala que a gente é isso ou aquilo, nós estamos fazendo buraco, fazendo trincheira, estudando quanto de cálcio que nós temos, porque para fazer raiz nós necessitamos de cálcio, boro e oxigênio. Então, nós precisamos de ter esses 3 elementos funcionando bem, e começa a vida no solo, né? Você começa a ter uma célula nova, a parede celular vai ser feita com esses 3 nutrientes. Daí por diante, morre raiz, matéria orgânica, tudo é criado e melhorado. Então, a gente está sempre estudando quanto de cálcio que a gente tem em cada camada, e daí sai a nossa dosagem de gesso recomendada para o nosso patrão. Então, eu só queria dar esse adendo aí, aos níveis de cálcio, que bateu com a pesquisa de 1987. Oi, Alessandra, a gente pode atualizar isso daí ainda, porque também tem os trabalhos de doutorado, que foi da Bárbara, que ela estudou a parte química do solo, sim. Né? Eu até acabei de abrir um trabalho dela aqui, e ela fez uma coisa bem simples, só sabendo essa relação cálcio, magnésio e potássio, e outro mais sofisticado que saiu agora em 2019, com a parte que nós chamamos de especiação química. O que é isso? É saber exatamente como que é o elemento químico no solo. Se ele está na forma trocável, se ele está na forma fixa, se ele está, vamos dizer assim, lábio ou não lábio.
né? E nos trabalhos da Bárbara feito na AP Arrendamento, AP Família, né, já mostrava ali, por exemplo, ela estudou o G56, o G7, o G0 e o convencional com 7 toneladas de gesso, né? Então, ali já foi verificada, por exemplo, que até 1,20 m, né, com as plantas com 18 meses, né? O que é isso, né? O sistema logo no início, né? Um pouquinho mais de um ano, né? 1 ano e meio, estava ali em torno de, eu olhei aqui, 3 milimol cargas, né, por decímetro cúbico de cálcio ao 1,20 m. É muito cálcio, tá? Nessa camada. Então, não sabe se esse cálcio que está nessa camada, ele é lábil ou não, né? Trocável ou não. E aí tem um outro trabalho dela que veio a ser lançado agora em 2019, mostrando, né, que até 80, 85 centímetros, 1 metro, que ele andou bastante, e ele está totalmente disponível ali, está desenvolvendo toda a operação de desenvolvimento de raiz, de estruturação de solo, esse cálcio. Ou seja, está na sua forma trocável. E sim, e o seu sistema faz isso sim. Show de bola. Tem uma mãozinha aí, Letícia, o Diego aí. Sim, Demétrios, fica à vontade para falar. Boa noite, pessoal. Eu queria saber, Carla, parabéns pela apresentação, se de uma forma grosseira e resumida é possível afirmar, então, que as raízes superficiais matam a fome da planta e as mais para baixo matam a sede, em resumo e grosseiramente falando. Se é possível afirmar. No sistema AP, não, porque construiu toda a fertilidade até mais de 1 metro. Entendi. Então, você não pode falar isso do sistema AP, porque todas as raízes, tanto mata a fome quanto mata a sede da planta até 1,5 metro. No caso do elemento químico, ele está se movimentando até 85 centímetros, que mostra a tese da Bárbara. Então, não é as camadas superficiais, não. Não é só elas, é até 1 metro. Essa era uma dúvida grande, viu, no mercado. E eles falavam que, né, que as raízes embaixo não absorviam nutriente, né? E realmente esse trabalho ficou muito claro aí, né, Carla, que muita radicela lá embaixo absorvente. E reforçando os dados da minha tese que eu apresentei agora, a parte de raiz, a raiz fina, essa que é responsável por absorver nutriente, ela está lá a 1 metro de profundidade. Então, no sistema P, não. Isso não é válido. É até 1 metro de profundidade, tem nutriente, tem água em grande quantidade. Acabou a raiz a 1 metro? Não, ela continua. Eu parei de estudar 1,5 metro, 1,60 m, porque é uma limitação que a gente tem de estudo, né? Não, meu Deus, eu ia abrir até 3 metros de profundidade e achar raiz. Ok. Bom, pessoal, nós estamos estourando o tempo programado já, mas gostaria de agradecer novamente a doutora Carla pela disponibilidade, pela disposição, animação de estar sempre participando com a gente, passando tanto conhecimento, né? A gente agradece de coração, acredito que foi muito proveitoso, não só para mim, mas para todos os presentes. Agradeço também a todo mundo que veio participar, prestigiar a doutora Carla aí. E vamos ter mais participações aí da doutora Carla nessa APFlix nossa aí de bases científicas da AP. Então é isso aí. Muito obrigada, doutora Carla. Desejo uma boa noite a todos. Imagina, obrigada. Boa noite a todos. Fala, Paulinho. Doutora Carla, obrigado aí, parabéns. Show de aula, né? Isso aí a gente fica mais satisfeito, né? Mais motivado de estar vendo que o trabalho está dando resultado. Agora nós vamos ter o privilégio de sexta-feira estar com ela aí, tá fazendo o crédito carbono. Vou passar para vocês, vai ser uma reunião do GTEC, mas sempre disponibiliza, né? Vamos ter mais um privilégio de ter mais uma semana com ela aí, mais uma reunião. Alô, boa noite, obrigado. Boa noite a todos. Eu acho que vocês não vão me aguentar essa série da APFlix, né, Letícia? Imagina, faz questão.
Ainda mais com uma aulona dessa, né? Ô, Letícia, uma última palavra aqui. Pode É falar. que não deixar de agradecer o Kevin, Carla, que ele tá sempre no campo lá, e ele é um cara fera no trado. Assim, ó, ele engraxa a chuteira do Mil, se é a sua, viu? Então, assim, tá lá com a gente. Hoje a gente não conseguiu, eu acho que, tirar a amostra de 2 metros, porque ele foi fazer outras coisas e deixou por conta do povo que é meio inexperiente, sabe? Mas é porque, na verdade, realmente tinha muita umidade. Mas agradecer ele, que você não teve oportunidade de trabalhar junto com ele no campo, mas todas as coisas que você me pede, me solicita, ele sempre contribui muito. A semana passada, ele ajudou muito lá nas trincheiras do CPAP Cereais. Muito bom. Então, como nós estamos agradecendo todo mundo, a gente não pode esquecer dele. E eu queria lembrar de uma outra informação do Caetano, né? Que o experimento do café é um experimento muito grande, né, doutora? Você que lê muito, que é de 1,5 hectares, né? Não é experimento pequenininho, né? O experimento do café lá que a gente fez os testes. Então, um forte abraço, viu? E pode continuar as séries na AP. Já vou mandar serviço pro Kevin, viu, Kevin? Agora que você foi promovido oficialmente a tatu igual nós, cientista do solo, então já vai ser ajudado no monitoramento de carbono. Ô, pessoal, eu queria ver o João Romero, tá ainda, João? João Romero saiu? Ah, foi a pena que eu queria dar Mas tá bom, beleza então. Boa noite, gente, tudo bem? Um abraço para todo mundo. Obrigado, Carla. Boa noite. Agradecer a Joyce, né? A gente, quando tem bons professores, a gente tem que aproveitar e captar o máximo. Agradecer a vocês todos, né, que deixaram isso aí de experiência para a gente. E a gente tem que ter conhecimento de absorver ao máximo a bagagem de vocês. E a gente que agora abre, faz o quão trabalhoso é, a gente tem conhecimento agora, né, desses trabalhos publicados, os resultados. Obrigado. Com certeza. É de aplaudir de pé, viu, Carla? Todo esse trabalho aí que você fez, né? Lógico, com o apoio de toda a equipe da AP. Assim, eu tenho muito orgulho de hoje vestir a camisa do CPAP, sabendo toda essa trajetória. Então, parabéns. Mas Alessandro, Joyce, Letícia, Fota aí também, Paulinho, vocês podem me chamar que eu vou aí, vixe. Já falei sem problemas, dar um curso de trado para todo mundo. Olha que nós vamos aqui andar, hein? Aulas. Pode me chamar que eu chego aí sem problemas. Beleza. Vou contar com você, Carla. Certeza. Ó, em breve, agora agosto, já vou dar outro spoiler aqui. Nós vamos ter os primeiros resultados então, da análise do ciclo de vida das lavouras AP, nas teses aí da Cíntia, que vai defender. Um balanço de carbono bem interessante que nós fizemos aqui para saber o que é isso aí. Será que a AP consegue entrar nesse mercado de carbono, né? Efetivamente. Então, em breve, notícias bastante interessantes. Vocês vão gostar. Eu assustei. Eu acho que eu estou emitindo mais dióxido de carbono que as lavouras da AP, viu? Muito bom. Pessoal, então é isso. Muito obrigada novamente a todos. Até a próxima. Até mais. Bom descanso. Descanso. Valeu, Carla. Obrigado. Tchau.